Olá pessoas, bem-vindas ao meu canal, eu sou Matheus Vereta e no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês como que foi meu histórico no primeiro semestre de aula que eu tive lá na UTF-PR no curso de Engenharia Elétrica. Inclusive, não só do curso de Engenharia Elétrica, qualquer engenharia pode ter cálculo, pode não, tem né? Qualquer engenharia tem cálculo, física, geometria analítica e álgebra linear, que são as matérias que eu vou estar comentando aqui nesse vídeo. Já vai deixando o like se já gostou do vídeo e também não esquece de já ir se inscrevendo e ativando o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo! A primeira matéria que eu venho aqui falar com vocês é comunicação linguística. Eu tô olhando aqui no meu celular as notas que eu tive e tal, para não tá falando nada de errado para vocês. Mas em comunicação linguística eu tirei 9,5 e a matéria era bem diferente assim do comum. Tinha que fazer um trabalho no final do semestre falando sobre um tema livre e em grupo, daí só tinha que atender algumas exigências de tempo, essas coisas, mas era um trabalho assim para apresentar para a pessoa se acostumar a falar em público, falar para uma banca, né, como se fosse um TCC. Só que como a gente não tinha nada ainda do curso, não era algo sobre o curso, podia ser qualquer coisa. E além desse seminário no final do semestre, a gente também teve que fazer um currículo, teve que fazer uma carta, teve que fazer algumas coisas assim, que eram como se simulasse uma entrada de uma empresa. A gente fez uma simulação de uma entrevista de emprego. Todas essas coisas a gente discutia nas aulas e tal. Era uma matéria bem diferente, bem interessante. Principalmente pra gente que vai estar entrando logo no mercado de trabalho. A segunda matéria que eu vou comentar um pouquinho com vocês é desenho elétrico. Nessa matéria eu tirei 8,3. Só que era assim, era dividido em duas partes. Com 2 professores, uma em cada, né? Um professor em cada. Daí tinha a parte no computador, que era feita no AutoCAD. E tinha a parte feita no papel, que era o desenho técnico que chamava. O desenho técnico era meio que uma aula de tipo aprender perspectiva, caligrafia, fazer desenhos em 3D. Era uma aula mais prática, assim. E a outra aula também era prática, só que era no computador. E daí nela a gente aprendia todas as funções do AutoCAD. Cada aula era uma função diferente que a gente aprendia e o professor passava um exercício. Sabendo dessa função do AutoCAD, desenhe tal coisa. Aí você tinha que ir lá e desenhar. E daí a prova era você fazer um desenho disso, um desenho que ele passava lá no dia, e podia ser livre, você podia usar as funções que você quisesse. Só que tinha um tempo, né, o tempo da prova. E quando acabasse esse tempo, você não podia desenhar mais nada. A próxima matéria que eu vou estar conversando com vocês é a Introdução à Engenharia. Essa matéria, ela tem todo e qualquer curso de engenharia, praticamente. Pelo menos dos meus amigos que eu conheço e tal, de outras faculdades, eles também tiveram essa matéria. E essa matéria, basicamente, pode variar muito, dependendo da faculdade e do curso. No meu caso, eram várias aulas falando sobre energia, sobre geração de energia, fazendo pesquisas sobre isso, aprendendo as normas da BNT, fazendo um trabalho escrito nas normas da BNT, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre as normas da BNT, vai estar aqui nos cards. Só que também, para quem não sabe, eu fiz um semestre em uma outra faculdade também de engenharia elétrica. Só que nessa outra faculdade a matéria Introdução à Engenharia Elétrica era bem diferente, porque lá a gente fazia como se fosse um carrinho robô no primeiro bimestre. No segundo bimestre era um velocímetro de uma bicicleta. Aí cada aula era tipo um passo a mais que a gente dava, sabe? A gente aprendia na primeira aula como usar o sensor do carrinho, aí depois, e assim ia, sabe? Tipo, cada aula era uma partezinha, e daí na aula final do bimestre era fazer o carro inteiro, o projeto inteiro. E eu não falei,
A nota que eu tirei em Introdução à Engenharia foi 8,5. A outra matéria que eu tive foi Física Teórica 1. E eu tirei nessa matéria 7,5. Só que era uma matéria bem puxada, o professor, tipo, cobrava muito e era tudo coisa meio nova, assim. E era, tipo, saber integral, essas coisas que, tipo, a gente não vê no ensino médio, a gente vê lá e ele tava cobrando antes mesmo do professor de cálculo passar. Então, a matéria que a gente ia aprender aquele conteúdo base para Física 1, a gente não tinha aula para esse conteúdo. Aí a gente aprendia de um jeito mais direto, mais simples, mas só que depois a gente foi aprender como que é de verdade e tal. É uma matéria bem interessante, só que é meio que uma revisão do ensino médio misturado um pouco com conteúdos da faculdade, com integral, um pouco mais difícil. Tinha muitos exercícios até que pareciam no ensino médio, mas quando você ia resolver, você via que tinha que usar integral. Aí ninguém gostava. Outra matéria que eu tive era computação 1. Nessa matéria eu fiquei com 10 no final do semestre. E essa matéria era basicamente toda aula ele passava um programinha. Ele falava, faça um programa assim, assim, assado. Aí, tipo, eram 4 aulas seguidas. Nas 2 últimas ele fazia o programa com a gente e nas 2 primeiras a gente tentava fazer sozinho. E era sempre assim, a gente tentando fazer o programa e ele lá no final da aula corrigindo, fazendo no quadro esse programa. E daí a prova era fazer um programa à mão. Tinha alguns exercícios de alguns programas que você tinha que fazer, só que era tudo você tinha que fazer na mão. Então às vezes você podia esquecer ponto vírgula, essas coisas, que acabava descontando nota, mas por sorte eu não esqueci de nada. E além disso também tinha, nessa matéria você podia levar na prova um caderninho com todas as seus programas que você tinha feito e tal. Isso ajudava bastante na hora da prova. A penúltima matéria que eu vou falar hoje aqui pra vocês, que eu tive no primeiro semestre, era Cálculo 1. Essa matéria foi bem puxada pra muita gente, porque é uma matéria completamente diferente da matemática do ensino médio. É uma matemática muito diferente mesmo, mas que no final ajuda bastante essa matéria, porque ela é base não só para Cálculo 2, que a gente vai ter no segundo semestre e tal, mas também para um monte de outras matérias que a gente vai ter, que eu já tive, né, e que ainda vou ter durante o curso. Então é uma matéria super importante, Cálculo 1, e porque é nela que você aprende derivada integral, que é coisas que você usa em praticamente todas as matérias do curso. Foi uma matéria até que difícil, só que como eu já tive uma base boa de matemática do ensino médio, e daí também lá na outra faculdade eu já tive um primeiro contato com cálculo, eu fiquei com média 9,3 no final do semestre. Então foi uma média até que boa, muito boa, eu achei pelo menos, para uma matéria que bastante gente reprova. Então é uma matéria super difícil. Então se você vai estar começando agora, ou se você já fez essa matéria, você sabe o quão difícil é. Mas foca bastante nela porque ela é super importante e é difícil também. Nela, Física 1 e também na próxima matéria que eu vou estar falando, que é Geometria Analítica e Álgebra Linear. Essas 3 matérias são as básicas da engenharia, que todo curso tem. Talvez não no primeiro semestre, mas vai ter algum dia, pelo menos. E são as matérias mais difíceis que bastante gente reprova. E Geometria Analítica eu passei com 7,6. E foi uma matéria que foi suado passar, porque era prova quase toda semana praticamente era prova. Foram 6 provas em um semestre que durou 3 meses, assim, 3 meses e meio. Então, tipo, era muita prova para pouco tempo. Eu tinha uma prova praticamente a cada 15 dias. Então,
cada 2 semanas você tava vendo outra prova. Você recebia uma, na outra aula já ia ter outra prova. Então era um ritmo bem acelerado, assim. Você tinha que estar estudando a matéria todo dia para você não deixar passar. Por um lado, isso foi cansativo, mas por outro, isso foi muito bom porque o professor explicava super bem, ele era atencioso. Se você precisava ir no horário extra da aula, ele disponibilizava, ou se não podia naquele horário, ele abria um outro horário. Enfim, ele sempre ajudava, sempre na véspera da prova fazia uma revisão num horário extra para o pessoal poder ir lá e tirar as dúvidas. Então era um professor muito bom, e só que a matéria em si era muito puxada e era muito conteúdo, por isso ele dividiu bastante o conteúdo. Tem cursos que já são tipo 2 provas no semestre, aí tem que correr um pouquinho mais, porque vai ter muito conteúdo para pouca questão, entendeu? Já assim ele consegue cobrar mais, e as chances também, se você for mal numa prova, você consegue muito mais reforçar e melhor na segunda prova e tentar não fazer tanto dano para tua nota final. Então eu penso assim, que quanto mais prova melhor, porque desse jeito vai estar causando menos estresse no final do semestre. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Se você já fez alguma dessas matérias, comenta aí o que você achou dessa matéria. Ou se você vai estar entrando num curso de engenharia e você vai ver alguma dessas matérias, comenta aí também. Fala qual que é o teu curso que você vai estar fazendo. Compartilhe com todos os seus amigos e me siga nas redes sociais. O link para elas vai estar aqui na descrição. Lembrando que terça que vem vai sair o 3º episódio dessa série, que vai estar falando sobre o meu 2º semestre da faculdade. Se inscreve para não perder e até o próximo vídeo. Tchau!